A justiça de Deus em Cristo. Essa justiça é baseada tão somente na fé em Cristo, e ela torna-se disponível para todos, tanto judeus como gentios, como Paulo enfatizou bastante, estressou bastante. E Cristo é o único caminho, então, para o homem reatar o seu relacionamento com Deus. É o que a palavra de Deus tem nos mostrado. No texto de hoje, nós veremos a questão da justificação pela fé, como uma introdução que Paulo vai fazer para depois entrar no capítulo 5 e falar mais especificamente sobre isso. E nós vamos ver que a justificação pela fé não é um tema novo, não é um tema do Novo Testamento, exclusivo do Novo Testamento, mas é um tema que Deus já estabeleceu o critério lá no Velho Testamento, já no Antigo Testamento, de como as pessoas poderiam se aproximar de Deus, né? Então, antes do princípio da circuncisão foi criado, antes da lei que foi dada, antes do Novo Testamento, da vinda de Jesus, a justificação pela fé já era uma realidade. Como nós vamos ver hoje, o objetivo dessa mensagem é mostrar isso. E esse critério divino, essa justificação pela fé, vale para todos, sem exceção, todos os povos, e exclui completamente a exigência de obras humanas. Então esse é o ponto que Paulo vai estressar bastante aqui. Alguém pode perguntar, por que a Bíblia fala tanto que a salvação não é pelas obras, e é enfática em incluir tanto judeus quanto gentios? Paulo fala do judeu do grego, não é pelas obras, é pela fé. Por que a Bíblia repete tanto isso? Duas coisas. Primeiro, porque é uma doutrina essencial. Doutrina essencial, clara, cristalina, que não deixa dúvidas na Escritura. Os irmãos se lembram quando estudamos aqui na escola dominical, a interpretação de textos mais obscuros, mais difíceis, como que nós fazemos? Nós os interpretamos à luz de textos que são mais claros, certo? Mas tem outros textos que são muito claros, e eles são repetidos, eles são falados, e eles vêm do Velho Testamento, vêm no Novo Testamento. Então Paulo está falando aqui, não é pelas obras, é para os judeus, é para os gentios, tanto o judeu quanto o grego. Então essa repetição é uma dica para nós, de que quando a palavra de Deus está repetindo, ela está a enfatizar. Está a enfatizar uma verdade que quer que nós aprendamos. Tá? E segundo ponto, porque nós sempre vamos ter a tendência de achar que precisamos fazer alguma coisa a mais pela nossa salvação. Seja para ser salvo, ou seja já os que são salvos, parece que precisa fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer alguma coisa, né? E a Bíblia fala que é graça de Deus. Ok? Então, por isso, essa repetição, essa insistência da Bíblia, do apóstolo Paulo aqui, principalmente na carta aos Romanos, a respeito da justificação pela fé somente. Tá? No texto de hoje, nós vamos falar de um homem cuja vida se tornou um paradigma, um modelo, um padrão para nós, em termos de justificação pela fé, que é o nosso pai Abraão. Ele é considerado o pai dos judeus, pai dos gentios. O significado do seu nome é pai de uma grande multidão. O nome dele era Abrão, que significava pai exaltado, e Deus mudou seu nome para pai de uma grande multidão, porque Deus disse a ele que a descendência dele seria como a areia do mar, como as estrelas do céu. Então, a promessa é de que ele seria um pai de muitas nações, o pai de uma grande multidão. Então, essa pequena mudança no nome dele foi para significar isto aqui, tá? Bom, então vamos a começar pelos primeiros 8 versículos do texto. Romanos 4, versos 1 a 8. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Paulo terminou o capítulo 3, que nós vimos na última mensagem, dizendo claramente que a fé não anula a lei. A lei teve o seu papel, como nós vimos. Pelo contrário, a fé estabelece a lei. Como nós dissemos na semana passada, pela fé a lei é confirmada, ou seja,
O Evangelho de Cristo estabelece a lei na sua fundação adequada. Coloca a lei no seu devido lugar dentro do propósito de Deus na Escritura. Então, diante dessa questão de que a lei ela é confirmada, né, e não anulada, é que Paulo entra aqui, pois deve ter alcançado o nosso pai Abraão segundo a carne. Então faz essa pergunta bem na sequência de ter falado que a lei ainda é válida. Abraão podia se gloriar de suas obras? É a pergunta que Paulo, de certa forma, faz aqui nesse texto. Afinal, ele foi obediente a Deus. Então ele podia se gloriar disso? Não, foi um obediente. Deus mandou sair da minha terra, eu fui, né? A resposta no verso 3 diz o seguinte: por ter crido em Deus, essa fé lhe foi imputada como justiça. Essa fé lhe foi atribuída como justiça. Ou seja, não é porque ele foi obediente, não é porque ele foi bonzinho, não é porque ele fez o que Deus mandou, que ele foi justificado. Ele foi justificado porque ele creu. Ele creu na palavra de Deus. Então, ele foi justificado pela sua fé e não pelas coisas que ele fez. E é o que ele argumenta aqui: fazer coisas para receber é a mesma coisa que eu trabalhar por um salário. Se eu trabalhei, eu tenho obrigação, né? Quem me recebeu o meu trabalho tem obrigação de me pagar. Então, fazer obras para receber não seria graça, né? E o que aconteceu com ele aqui foi pura graça de Deus. Ele foi justificado pela fé em Deus, nas coisas que Deus falou para ele, tá? Este verso aqui, que nós vemos, Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça. Ele traz um fundamento muito importante para a doutrina da justificação pela fé, que nós vamos falar um pouco hoje, que é a imputação da justiça de Deus a nós. Ou seja, Deus atribuir justiça a alguém que não é justo. É isso que Deus fez. Fez com Abraão e faz com aqueles que creem em Cristo. Ela não é a infusão da justiça. A igreja romana, ela trata isso como infusão de justiça, como se fosse assim: alguma coisa sobrenatural vai acontecer em você agora, você vai receber uma graça, vai se tornar justo. Não é isso que a Bíblia fala. Também não é uma metamorfose. Pega alguém que é injusto e se transforma em justo, né? Ou pega, como a gente fala no Brasil, pega alguém que é uma peste, de repente vira um santinho. Não é isso, né? A justificação pela fé é outra coisa, é o que o texto nos mostra. É a atribuição da justiça de Cristo a nós. Então nós não somos justos, não por nossa causa, mas por causa de Cristo. Porque nós cremos nele assim como Abraão creu. Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado como justiça. Por isso o fundamento da justificação pela fé está bem baseado aqui na Escritura, nesse texto que estamos a ler. Bom, qual a diferença do que seria então uma justiça baseada na lei e nas obras e a justiça que é imputada pela fé? Uma justiça que vem de lei e de obras, ela residiria no próprio homem, ou seja, ela dependeria do homem. Ou dependeria, por exemplo, do homem cumprir a lei, para que ele fosse justificado. O que nós já percebemos e já entendemos pela Escritura que é algo impossível. A justiça que vem da fé é diferente, porque ela é um dom de Deus. Pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então a imputação da justiça de Deus é pura graça de Deus. Foi o que aconteceu com Abraão e é o que acontece a nós que cremos em Cristo. Essa fé é uma atitude convicta do coração. Ela nos impulsiona a viver atos de justiça, como Abraão fez, de forma confiante em Deus. A fé é demonstrada por frutos. É isso que aconteceu na vida de Abraão. Em Gênesis 12, Deus falou para ele: sai da tua casa, do meio dos teus parentes, e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. E ele saiu, e ele obedeceu, sem saber por onde ia. E foi por alguns anos assim, sem nenhuma informação mais de Deus, da parte de Deus para ele. Mas ele prosseguiu naquilo que Deus tinha mandado. Ele creu, obedeceu, então a fé dele, ela foi acompanhada de uma atitude de confiança em Deus, de seguir aquilo que Deus tinha projetado para ele. Abraão foi justificado. Ser justificado, ter os pecados perdoados e as transgressões cobertas é uma bênção de Deus. Eu vou falar novamente. Ter os pecados perdoados e as transgressões cobertas é bênção de Deus, é motivo de felicidade. O texto que Paulo cita aqui, 4, 7 e 8, é exatamente o texto que o Tiago fez na leitura hoje. Nós não combinamos, nem falamos sobre isso. Ele colocou na liturgia lá, Salmo 32, 1 e 2.
Vamos ver novamente. Ele lê o Salmo 32 inteiro. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem que ao Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. E aqui ele fala, o Paulo faz a sua paráfrase, aqui ele fala um pouquinho diferente. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas, cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem que o Senhor jamais imputará pecado. Então, ser justificado, ser perdoado é realmente uma grande bênção de Deus. E saber que isso não depende de obras é uma convicção que nos traz ainda mais segurança. Quem de nós conseguiria obter por esforço próprio a sua própria salvação? E quanto a permanecermos na graça, sendo salvos, quem de nós conseguiria manter-se sozinho, firme até o fim? Quem de nós chegaria para Deus e falar: Senhor, deixa comigo, agora eu me garanto até o final? Já pecou, já está reprovado, só de falar isso, né? Então nós precisamos do Senhor até o fim, e Ele garante a nossa salvação, a nossa perseverança até o fim. Portanto, tanto a salvação como a permanência depende inteiramente da graça de Deus, e graças a Deus que não depende de nós. Bom, tendo feito essa introdução, vamos agora para o versículo 9 do nosso texto, de Romanos 4, versículo 9, onde nós vamos ver a pessoa de Abraão como pai de todos os povos. Vamos ler de 9 a 16. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. E pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve nosso pai Abraão antes de ser circuncidado. Não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa, porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei também não há transgressão. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. Paulo reforça aqui que a justiça pela fé é tanto para circuncisos, ou seja, judeus, ou pessoas que estavam dentro das propriedades deles. Aconteceu isso aqui, por exemplo, não existia ainda o povo judeu propriamente dito, formado, mas quando Abraão teve esse sinal de Deus, Deus mandou que todas as pessoas que tinham nascido dentro das propriedades de Abraão fossem circuncidadas também, né? Então esses são os chamados circuncisos, que depois se identificou bastante com os judeus. Como para incircuncisos, ou seja, demais povos para os quais esse sinal não era obrigatório. Agora, ele traz uma nota muito interessante aqui, no versículo 11. Abraão foi justificado pela fé, como nós vemos lá em Gênesis 15:6, estando ainda incircunciso. Ele não tinha passado pela circuncisão. Deus ainda não tinha estabelecido esse sinal para ser feito pelo seu povo. Somente depois, já aos 99 anos de idade, é que Abraão foi circuncidado. Esse sinal foi recebido por ele, a Bíblia diz aqui, como selo da justiça da fé que ele teve antes. Ele já estava justificado mesmo sem a circuncisão, mesmo antes de ter sido circuncidado. Ele já foi justificado pela sua fé. Por outras palavras, não foi por causa da circuncisão que Abraão foi justificado, mas por ter crido em Deus e em suas promessas. A circuncisão veio simplesmente como um sinal que Deus estabeleceu ali para todos os homens do seu povo, inclusive o próprio Jesus foi circuncidado ao 8º dia. Bom, ao ler esse texto, uma pergunta pode surgir. Se Abraão foi justificado pela fé ainda incircunciso, depois for circuncidado, nós não deveríamos fazer o mesmo? Não deveriam ser todos os homens circuncidados? Essa pergunta parece não ser muito das mais inteligentes, mas isso gerou acaloradas discussões na igreja primitiva. Teve muita discussão, Paulo teve que escrever
por causa de cristãos, judeus convertidos, que queriam continuar sendo judaizantes. Queriam, não, vamos lá, tem que circuncidar, vamos cumprir alguns rituais aqui, vamos garantir aqui a nossa salvação, tem que fazer umas coisinhas a mais aqui. Isso gerou, inclusive, aquela famosa Assembleia de Jerusalém, se não me engano, Atos 15, onde eles tiveram que discutir, os apóstolos, como lidar com esses cristãos judaizantes, né? Crentes que queriam ainda impor a lei, né? Então, fica claro que a circuncisão não é um sinal mais hoje. O nosso sinal hoje, o que é? O que entrou no lugar da circuncisão para nós? Qual que é o nosso símbolo? Identificação com Cristo. Batismo. Colossenses 2, 11 e 12. Vamos ler, irmãos. Colossenses 2, 11 e 12. Mais uma vez, usando a linguagem de Hebreus, a circuncisão na sombra que viria no futuro, né? Nele também fossem circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fosseis ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então o batismo é esse símbolo. Ao mergulhar na água, ao imergir na água, você está dizendo que você está morrendo com Cristo, você está morrendo para o mundo, que você é co-participante da morte de Cristo, e ao sair você está simbolizando que é ressuscitado com Cristo. Esse é o sentido do batismo. Então hoje o nosso grande sinal é o batismo. Então, a pergunta que eu fiz no início, precisaria ser circuncidado também? Não, porque hoje nós temos um sinal totalmente diferente. Bom, agora no final do versículo 11, no 12, Paulo está a dizer que Abraão tornou-se o pai de todos os que creem, mesmo os não circuncidados, ou seja, os gentios. Ele se tornou pai também dos gentios e pai também da circuncisão, ou seja, daqueles judeus que seguem o exemplo de Abraão. Veja o que ele diz no verso 12: pai da circuncisão, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve nosso pai Abraão. Ou seja, judeus, sim, circuncisos, sim, mas que andavam na mesma pisada da fé. Ou seja, que reconheceram a Deus e creram em Deus, assim como Abraão creu também em Deus. E mais uma vez ele reforça que a justiça de Deus é atribuída a qualquer pessoa pela fé, independentemente de sua origem, independentemente de sua etnia. Abraão então é chamado de pai da fé, a nós que hoje cremos em Cristo e nos identificamos com o tipo de fé que ele teve. E nesse sentido, nós todos somos filhos do crente Abraão. Paulo chama Abraão lá na carta aos Gálatas como crente Abraão. Então, já era o crente no passado, lá antes da lei ainda. E nós somos crentes hoje pela fé em Cristo, sendo justificados pela fé em Cristo, assim como Abraão foi justificado ali no passado pela sua fé em Deus. E uma coisa importante, a intenção de Deus sempre foi que a salvação prometida a Abraão iria envolver o mundo todo, ou seja, não era uma salvação restrita, só um povo, só uma etnia, ou só algumas categorias de pessoas. Não, a promessa que Deus fez a Abraão, lá em Gênesis 3b, em ti serão benditas todas as famílias da terra. No texto que estamos a estudar, Paulo quer demonstrar que Abraão, de onde descendeu também o povo judeu veio lá da linhagem de Abraão, foi justificado pela fé e de que sempre foi vontade de Deus abençoar os gentios através de Abraão. Então o propósito de Deus alcançar os gentios já estava lá no coração de Deus lá atrás, antes mesmo da formação do povo judeu. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nos versos 13 a 15, Paulo lembra que não foi pela lei que Abraão ou a sua descendência, onde nós estamos incluídos, descendência como filhos de Abraão, não foi pela lei que receberam a promessa de tornarem-se herdeiros do mundo. Aqui é uma visão escatológica, de herdar a terra, ou seja, de habitar novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Não foi por causa da lei, mas foi pela justiça da fé. Fica claro então que nunca foi a intenção de Deus justificar os homens pela lei. E em nenhum momento a pretensão de Deus ao dar a lei era que por ela os homens fossem justificados.
A lei teve o seu papel de expressar e ensinar-nos o caráter de Deus. A lei nos mostra quem Deus é, como Deus é, e de evidenciar também o pecado. Como ele diz aqui, como ele nos lembra, a lei suscita a ira. Porque a lei mostra o pecado suscita a ira de Deus. É isso que a Bíblia nos mostra. Então a lei, de forma nenhuma, ela seria um instrumento para salvação. Se a herança prometida por Deus dependesse da lei, então a fé e a promessa seriam invalidadas. É o que ele diz aí no versículo 14. E terminaria por produzir a ira de Deus. Novamente, a justificação pela fé estava nos planos de Deus desde o princípio. Justificação pela fé sempre esteve nos planos de Deus. E esse texto de Romanos nos ajuda a entender muito bem isso ao analisar aqui a vida de Abraão. Por essa razão é que a promessa que provém da fé ela é feita para ser segundo a graça. Então, promessa que vem da fé, justificação pela fé, é graça de Deus, resultado da graça de Deus. E dessa forma seria então confirmada a promessa para toda a descendência de Abraão. Não só os que estavam sob o regime da lei, os judeus, mas também aos demais, que são da fé de Abraão, incluindo nós. Nós que reconhecemos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador. Nesse sentido, Ele é o Pai de todos nós e de todos os povos. A fé salvadora que hoje temos em Cristo, mediante a sua graça, segue esse santo paradigma bíblico da justificação pela fé, inaugurado por Abraão. Eu vou repetir isso aqui, que isso aqui é muito importante. A fé salvadora que nós temos em Cristo hoje, e nós cremos que somos justificados pela fé, mediante a graça de Deus, é de acordo com esse modelo bíblico de justificação pela fé, que foi inaugurado lá atrás por Abraão. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça, lhe foi atribuído como justiça. E uma nota importante para nós cumprirmos esse ponto aqui. A fé de Abraão era uma fé viva, era uma fé que produzia frutos de justiça, manifestos na forma como ele obedecia a Deus, na forma como ele seguia o Senhor, como ele seguia as suas ordens, como seguia os seus preceitos. Mesmo quando não havia lei na época de Abraão para ser cumprida. Então Abraão era um homem que obedeceu à voz de Deus e a seguiu à risca. Aplicação para nós, crentes. O crente verdadeiro dá frutos. Como saber se um crente é um crente verdadeiro? Essa é uma pergunta, né, preocupante. Mas Jesus falou, pelos frutos os conhecereis. E quais são os frutos de um crente verdadeiro? Uma vida transformada e em constante crescimento, uma ética de vida cristã em todas as suas relações, sejam familiares, sejam nas relações sociais, um coração sensível à palavra de Deus e ao Espírito Santo de Deus, e ao ser sensível ao Espírito Santo, vai gerar o fruto do Espírito, conforme Paulo nos ensina lá em Gálatas, capítulo 5, uma demonstração prática de amor ao próximo. Lembra que nós falamos, Jesus, os grandes pontos da lei: primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo quanto a ti mesmo. Então essa demonstração de amor ao próximo também é um fruto que pode ser percebido na vida daqueles que são realmente convertidos. A dedicação ao serviço cristão, um compromisso constante com a fé cristã, um compromisso com a verdade da palavra de Deus. E muitas outras coisas que nós podemos falar. Então, assim como Abraão deu frutos, ou seja, ele não somente teve uma fé teórica, mas ele teve uma fé aos moldes de Tiago, que diz a fé ela tem que ser seguida de atos de justiça, de obras que confirmem a nossa fé. E agora vamos para os versículos 17 e 22. Vamos ver qual foi aqui a natureza da fé de Abraão. Como está escrito, por pai de muitas nações se constituir, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Por isso lhe foi também imputado para justiça. Abraão creu no Deus verdadeiro.
o Deus que criou todas as coisas do nada, o único capaz de dar vida, o único capaz de vivificar os mortos, o único capaz de ressuscitar mortos. A nossa fé deve estar apoiada nesse Deus que as Escrituras nos revelam. É em cima das Escrituras que nós entendemos quem é o nosso Deus, pois dele se revelou, através dela também, né? E o Deus criador e sustentador de todas as coisas, o Deus que enviou o seu Filho Jesus, é o Deus no qual nós cremos. E Abraão creu nesse Deus. É interessante essa expressão, Abraão esperando contra a esperança. Ou seja, ao contrário do que se podia esperar. Ele poderia não acreditar. Quando Deus chegou para ele e disse que a posteridade dele ia ser como as estrelas do céu. Abraão na época tinha 75 anos de idade. Ou seja, já caminhando para o fim da vida. E Deus vem falar para ele, ó, sua herança vai ser, já está vendo aquelas estrelas todas, incontáveis? Essa vai ser a sua posteridade, né? Mas o que Abraão fez? Ele reconheceu que quem estava a falar era o próprio Deus. Então, crendo contra a esperança, ou seja, crendo contra aquilo que não era muito provável, ele creu com esperança em Deus. Ou seja, ele não apenas creu para ver no que ia dar. Muita gente é assim, né? Vamos crer aqui para vamos ver no que vai dar, né? O que pode acontecer, né? Ou esperando uma coisa que pode ser ou pode não ser tal. Não, ele creu contra a esperança. Ele creu que que Deus estava a falar era verdadeiro. E ele pôde esperar o que viria porque ele confiou em Deus. Ele exerceu uma fé verdadeira, conforme a definição de fé que nós temos em Hebreus 11:1, que é: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Prova de coisas que se não veem. Abraão creu com esperança. E a palavra esperança talvez tenha uma conotação um pouco diferente para nós. Esperança é uma coisa que tu esperas, eu espero que seja assim. A esperança ali, no sentido bíblico aqui, que Paulo está a mostrar, significa convicção, certeza. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então a verdadeira esperança bíblica, fundamentada na fé em Cristo, ela é uma fé de certeza, uma fé de convicções. Não é uma fé do pode ser que dê certo. É uma fé firme na palavra de Deus. Por isso que fé para nós cristãos é muito mais do que um pensamento positivo ou um desejo de que as coisas possam acontecer do jeito que nós queremos. Mas é uma fé apoiada nas Escrituras. E a Bíblia nos mostra a perspectiva correta do nosso objeto de fé. No que nós temos fé? No que nós precisamos ter fé? É isso que a Escritura nos mostra. E nesse trecho aqui do 19 ao 22, Paulo está narrando então o episódio de que Deus chegou para Abraão e disse que ele ia ter um filho. Ele tinha 100 anos de idade. Sara tinha 90. Não está aqui nesse texto, mas está lá em Gênesis. E como ele agiu? Se aos 75 ele já achou que era muito, que a posteridade dele ia ser como as estrelas do céu, agora aos 100 anos de idade, já está mais perto da cova, como a gente costuma falar, e Deus fala para ele que ele vai ter um filho, né? E a esposa dele já com 90 anos de idade, né? Qual foi a atitude dele? Primeiro, ele creu contra a esperança, algo que se podia esperar. Ele creu contra a ordem natural das coisas. Porque ele sabia que ele estava falando com Deus que pode criar todas as coisas do nada. Ele sabia que estava falando com Deus que pode dar vida, que pode ressuscitar. Então, mesmo depois de velho, ser pai de uma grande descendência é algo que ele pôde crer no que Deus falou. Segundo, ele não enfraqueceu, ele não vacilou na fé, mesmo que as circunstâncias fossem totalmente contrárias ao que ele podia esperar. Eu já sou velho, minha esposa é velha, como que isso vai ser? Ele estava contra todas as probabilidades ali naturais da vida, mas ele não duvidou, não enfraqueceu na fé. E em terceiro lugar, ele não duvidou da promessa de Deus. Contraste isso com Adão. O que Adão fez? Adão caiu no conto da serpente e duvidou da palavra de Deus. Abraão não. Abraão, diante de uma evidência assim difícil para ele, olha, sou velho já, minha esposa é velha, como que vai ser essa história de ter um filho? Ele creu na palavra de Deus, porque era o próprio Deus que estava falando. Então ele creu na palavra de Deus, ele não duvidou, como infelizmente Adão fez.
Além disso, ele fortaleceu-se na sua fé, ou seja, ele deixou-se dominar por essa confiança em Deus. Em quinto lugar, ele dava glória a Deus. Lembra-se lá do capítulo 1 que nós falamos? A ira de Deus veio sobre toda a impiedade dos homens, que ao conhecerem a natureza, ao ver as obras de Deus, não o glorificaram, não deram glória. Abraão aqui não, ele deu glória a Deus, mesmo naquela situação que para ele poderia ser um tanto duvidosa. Ele dava glória a Deus pelo que Deus prometeu para ele. E por fim ele demonstrou plena convicção no poder de Deus para cumprir o que havia prometido. Irmãos, mesmo às vezes que estamos sentindo que estamos num projeto que é um projeto de Deus, Deus está a nos orientar, mas de vez em quando nós vacilamos, né? Vacilamos, mas será que é isso mesmo? Será que é isso que Deus quer? Será que vai ser dessa forma mesmo? Então Abraão tinha também essa questão no seu caminho, mas ele preferiu o quê? Ele preferiu confiar em Deus. Ele preferiu demonstrar plena convicção no poder de Deus. Deus está pedindo uma coisa aqui que para ele não entra na cabeça dele, é uma coisa antinatural, mas ele confiou no poder de Deus. E o que aconteceu com ele? Versículo 22, que Paulo acrescenta: pelo que isso ele foi também imputado para a justiça. Ele creu em Deus lá atrás, quando Deus disse para ele que ele ia ter uma posteridade do tamanho das estrelas do céu, da mesma quantidade. E agora, aos 100 anos de idade, que ele ia ter um filho. Aí, novamente, a Bíblia está dizendo que ele creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Justificação pela fé. Ele creu em Deus, ele creu na palavra de Deus. Abraão, então, tornou-se para nós o grande modelo bíblico, o grande paradigma bíblico, o grande padrão, no sentido de olhar para Deus pela fé para ser justificado. Aí uma aplicação para nós: qual é a nossa atitude diante das promessas de Deus contidas em sua palavra? Nós estamos a dedicar-nos para conhecer a palavra de Deus, para conhecer as suas promessas, nos apropriarmos delas, ou não? A palavra, ela contém tantas promessas para aqueles que se achegam a Deus. Para aqueles que ainda não são salvos, que precisam ser salvos, a Bíblia traz promessa de salvação. Promessa de salvação para aquele que pela fé crê no Filho de Deus como seu Salvador e como seu Senhor. E para aqueles que já são salvos, tantas e tantas promessas. Podemos citar algumas aqui: o sustento de Deus, a presença de Deus, a certeza da sua segunda vinda e da vitória sobre todo o mal, todo o pecado, a garantia da plena justiça de Deus sobre a humanidade, salvação ou condenação eterna, como diz a palavra de Deus. Vamos ver a 2 Pedro, capítulo 1, onde Pedro fala dessas promessas de Deus. 2 Pedro 1, versículo 3. Muito interessante e rica essa epístola aqui de Pedro. No versículo 3 ele está dando aqui uma aula sobre a suficiência de Cristo, sobre a suficiência da palavra de Deus. Ele diz aqui: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. E ele acrescenta: pelas quais, ou por essas coisas que nos foram doadas, nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Promessas para quê? Para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então Deus tem promessas para os seus filhos, promessas de bênçãos, não de bênçãos materiais, como muitas vezes as pessoas esperam, mas realmente de bênçãos espirituais, como Abraão esperou ali. Ele entendeu que a descendência dele ia ter uma relevância no alcance de todas as nações da terra. Então, para a nossa reflexão, nós precisamos lembrar se nós realmente cremos nas promessas de Deus, se nós lemos essas promessas, ou se nós estamos a aguardar algo mais do que toda essa riqueza que a palavra de Deus nos mostra, como Pedro aqui colocou. E agora a última parte, são os 3 versículos finais. Paulo aplica tudo isso que ele ensinou aqui aos leitores da carta, e a aplicação vale para nós também, que foi para Paulo ali para os romanos, aos romanos também é para nós. Vamos ver os versículos 23 a 25.
E não somente por causa dele, falando de Abraão, está esse escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. O que Paulo está dizendo aqui é algo maravilhoso para nós, aplicação maravilhosa. Não é só por causa de Abraão, que foi escrito lá em Gênesis, que a justiça de Deus foi imputada a ele, foi atribuída a ele, que foi imputado como justiça. Mas aquele texto, de uma forma profética, diz respeito também a nós que hoje cremos em Cristo, a nós que cremos no Deus que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo dentre os mortos. Aquilo que Paulo aplicou para os leitores de Romanos, esses versos, então aplica-se a nós também. Por outras palavras, Paulo está a enfatizar aqui que a fé de Abraão é uma fé numa promessa de ressurreição por parte de Deus, a ressurreição de Jesus Cristo. Então ele faz essa conexão de justificação pela fé com a ressurreição de Jesus Cristo. Se Cristo não tivesse ressuscitado, o Éder até citou esse trecho aí hoje, em 1 Coríntios 15, a nossa fé seria vã. Paulo falou, se Cristo não ressuscitou, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Vai cada um para sua casa e não tem mais o que fazer. Não, mas Cristo ressuscitou. Então, como Cristo ressuscitou, aquela justificação pronunciada para Abraão, ela é plenamente válida, e todos os demais crentes do Antigo Testamento, não só Abraão, como aqueles da Nova Aliança, nos quais nós estamos incluídos, podemos ser justificados pela fé em Cristo, por causa da ressurreição de Jesus. Então, justificação pela fé, um tema que vem do Velho Testamento, a sua validade, a sua chancela veio através da ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo, a obra de Jesus, a sua ressurreição garantiu a justificação de todos os crentes do Antigo Testamento e de todos nós hoje, e todos aqueles que cremos no Senhor Jesus como nosso Salvador. No verso 25, ele faz uma conexão explícita da justificação com a ressurreição de Cristo, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então ele está dizendo claramente, Cristo ressuscitou por causa da nossa justificação. Justificação pela fé. A ressurreição de Jesus foi a demonstração e a prova de que a justiça de Deus absolveu-nos dos nossos pecados. Por isso a ressurreição de Jesus diz muito para nós. E ela não deve ser tratada como algo corriqueiro e banal que nós costumamos lembrar só na Páscoa. Na Páscoa nós lembramos, Cristo ressuscitou, que bonito, né? Mostra lá várias coisas de comemoração. A ressurreição de Cristo tem um sentido muito especial para nós. É o sentido de nós sermos justificados, nós sermos libertos de fato dos nossos pecados. E é o que Paulo está a ensinar aqui nesse capítulo. No final das contas, a ressurreição de Cristo garantiu a vida eterna, a garantia de que também nós ressuscitaremos um dia como Ele. Paulo ensina isso em 1 Coríntios 15, assim como Ele ressuscitou, nós ressuscitaremos. A ressurreição dele é a garantia da nossa ressurreição. E ele encerra o verso 25 com a essência do Evangelho. Cristo foi entregue à morte por causa das nossas transgressões e ressuscitado para a nossa justificação. E a justificação é o quê? Ela é pura graça, ela não vem de obras, ela não discrimina nenhum povo ou etnia, e ela é obtida tão somente pela fé em Jesus Cristo. Como falei na última mensagem, eu repito agora, em cima do que acabei de dizer. Somente a fé, somente a graça, somente Cristo. Essa é a nossa convicção. A justificação é somente pela fé em Cristo. É por isso que Paulo disse na sua tese lá, capítulo 1, versículos 16 e 17. Ele não se envergonhava do Evangelho. Ele não se envergonhava de pregar o Cristo crucificado, pois ele, em sua morte, apagou as nossas transgressões. E voltamos aqui ao versículo 7 de Romanos 4, que é o texto que está lá no Salmo 32. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Além disso, pela sua ressurreição, ele pode então nos justificar. Irmãos, caminhando então para a nossa conclusão. A necessidade de fé para a justificação não é uma mera curiosidade histórica, aplicável apenas à história de Abraão.
como os irmãos perceberam, ela é plenamente aplicável para nós hoje. Ela é indispensável para todo aquele que quer ser justo diante de Deus. Essa mensagem foi útil para os romanos lá atrás, que receberam aquela carta de Paulo, mas é crucial também para nós hoje, pois o relato a respeito de Abraão foi escrito para aqueles que querem tornar-se filhos de Deus, à semelhança do que aconteceu com Abraão e a sua fé. Na verdade, as promessas feitas a Abraão começaram a cumprir-se em virtude da morte e ressurreição de Jesus. Foi lá que as coisas se concretizaram. E Paulo explica que a fé envolve crer na morte e ressurreição para perdão dos pecados. Todo aquele que colocar a sua fé em Cristo será perdoado e poderá desfrutar de um correto relacionamento com Deus. Essa é a grande mensagem dessa carta, desse trecho que nós vemos aqui no capítulo 4. A justificação pela fé, a possibilidade de nós reatarmos o nosso relacionamento com Deus. Amém? Vamos ter um momento de oração, um momento agora de oração silenciosa. Vamos colocar nossa vida diante de Deus, agradecer a Ele por tão grande salvação, agradecer pela justificação, agradecer pela graça dEle, pela obra de Cristo em nós, e reafirmar o nosso compromisso com Ele. E se alguém ainda não entregou sua vida ao Senhor, também aproveite esse momento, coloque-se diante dEle, tenha um passo de fé, de entregar o seu coração a Cristo, assim como Abraão, que creu contra a esperança, mas ele confiou em Deus, confie no Jesus Cristo que morreu por nós. E vamos ter então esse momento particular de oração, cada um consigo mesmo.